Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1693 para uma segunda-feira, bravos, com 4 jogos. Uma segunda-feira de póquer aqui no Vamos Apostar. Bravos! O que é que aconteceu neste domingo, onde os favoritos decidiram falhar, ok? Quer dizer, houve favoritos que eu não acreditei e cumpriram, e os que eu acreditei bem me lixaram. Eu, antes de fazer aqui o resuminho, jogo a jogo, vou mostrar uma coisa muito interessante, que é o meu Buy Me a Coffee. Foi aqui que eu partilhei, estas foram as apostas do dia. Vence PSG a primeira parte, handicap menos um PSG, over 1,5 na primeira parte PSG, ok, e agora? O PSG não marca nas duas partes. O PSG podia ter dado 8, caralho. Como é que é possível? Agora estou na vitória do Bayern, que está ainda a rolar. Bayern no empate e over 1,5. Esta parece-me estar bem mais encaminhada. Depois 0.5 ambas as partes Bayern. Também me parece ser interessante, já aconteceu na primeira. E a surpresa do dia. O Vence Elfsborg, que não aconteceu. E o Elfsborg ao empate e over 1,5, que também tinha expectativa de gols. Ou seja, uma, duas, três. Três reds e o Bayern Munique tem que cumprir. Por isso, parece-me estar a ser um dia encaminhado para um dia interessante. Em relação às múltiplas, no Telegram não correu muito bem por causa dos favoritos. Eu por acaso nem tenho aqui o Telegram aberto. Nem abri o Telegram. Mas posso abrir. De lembrar que amanhã é dia de fazer comentário. Porque eu depois na terça-feira já vou fazer sorteio de free bets bravas. Ora bem, este aqui foi a dobradinha. O handicap menos um Bayern está a acontecer. O vence ambas as partes não aconteceu. Depois aqui falhou o Elfsborg. De resto as outras três bater. Vai ser por uma. E aqui vai ser por uma. Vence uma das partes, sim, em princípio o Bayern vence já a primeira. Aqui o PSG venceu a primeira parte, a possibilidade de Bayern está em andamento e o Bodo Glimt falhou. Por isso os favoritos falharam um bocadinho. Uma coisa que eu achei bastante interessante, o PSG entrou de uma forma incrível. O PSG parecia que estava a jogar com mais dois jogadores. Inacreditável. Inacreditável. Eu não vi a segunda parte, por acaso não vi, mas vi a primeira parte toda e foi. Quando é que vem o próximo? Aqui no Flamengo Bayern Munique, muito interessante, sou sincero. O Bayern Munique entrou com uma fome de futebol espetacular e parecia que opa, vai ser mais do mesmo. E não. O Flamengo, depois do 2-0, pegou na bola com muita qualidade. Tanto que já fez o 2-1, mas com muita qualidade, bravos. O Flamengo pegou na bola com muita qualidade. Gostei de ver o Flamengo até ao 2-1. Depois do 2-1 comecei a gravar o Vamos Apostar. Portanto, gostei. Olha, aconteceu agora o 3-1. Eu por acaso não estou a ver, mas gostei do Flamengo com a bola nos pés. Obviamente que o Bayern Munique é outra dimensão. Por isso, vence uma das partes já está, e o 0.5 em ambas provavelmente já estará também. Para Alves, depois Noruega. Noruega, o Tronço. Eu ontem tinha falado nesta equipa do Tronçozinho, aqui um handicapzinho, uma dupla possibilidade. Coloquei na múltipla, ok? E ganhou um 0. O Bodo Glimt, não há explicação. É daqueles jogos que acontecem do super favorito a jogar contra um dos últimos classificados e tudo mais. Classificação? Exato, com menos de 3 pontos tinha 14. Exato, aqui na zona de baixo, meio da tabela. Perdeu o Bodo Glimt. Fucking incrível. Refresh aqui do SofaScore. Ok. O molde Fugi. Ok. Molde Fugi. O molde levou 3 putas em casa do Oslo. Mas era um jogo para ambas marcam. Que por acaso até nem me passou. Na Suécia não quis o AEK. Com um bocadinho de respeito ao Göteborg. E o AEK espetou 3. Aqui falhou-me esta AEK. Eu tinha dito que ia colocar numa dupla possibilidade, mas o jogo era muito cedo e eu optei por não colocar. Depois, o jogo do dia, que para mim era daquele jogo que não podia falhar, que era a vitória do Elfsborg, não veio. Aqui foi complicado. Eu na múltipla coloquei a vitória do Elfsborg e nem equacionei uma dupla possibilidade, mas disse, não, o Elfsborg não vai perder contra o último. Não perdeu, mas também não ganhou. Ora bem, Bravos das trincheiras, o dia basicamente seria aquela handicap menos um PSG e parece-me handicap menos um Bayern Munique. Parece-me que está a caminho, basta o Bayern Munique fazer um bocadinho de força. Ora bem, nesta segunda-feira
Nesta segunda-feira, vai ser uma segunda-feira muito tranquilazita. Eu por acaso meti aqui os clubes amigáveis como favoritos, mas não sei se terá alguma coisa. Temos um Ludogorets Copenhaga, que assim à partida pelos nomes serão, ambas marcam. De resto, não temos mais nada. Até vou tirar aqui para não atrapalhar. Por isso, temos 4 jogos. Amanhã já sabes que no meu Telegram, aqui no meu Telegram, vai sair o pokerzito do dia com uma aposta destes 4 jogos. Em simples, o que é que vai acontecer aqui em simples? Sinceramente, em simples não está fácil. Para começar, temos um Inter Fluminense, que é o único jogo do dia. Deixa eu ver o que é que vamos ter dia 31. Exato, às 2 da manhã e às 20 horas. Ok. Temos o Inter Fluminense, que é às 20 horas. A minha ideia aqui é que parece-me ser mais do mesmo do que está a acontecer agora entre o Bayern Munique e o Flamengo. Parece-me que vai ser assim um bocadinho mais do mesmo. No entanto, esta equipa do Fluminense é uma equipa talvez mais defensiva. É uma equipa que vem neste momento de 9 jogos seguidos sem perder. A equipa tem aqui vários jogos nos últimos 10 jogos onde não sofreu golo, que é interessante. Por exemplo, aqui no Mundial, 2 jogos sem sofrer golo. E é interessante. Contra o Dortmund empatou 0-0. Contra uma equipa do Inter também muito associada à parte defensiva, sempre com muitas estatísticas de poucos gols sofridos. Interessante o que vamos ter aqui. Eu acredito que possa, numa de confiar no Fluminense, podemos ir buscar um handicap maroto para o Fluminense. Ok? Há aqui duas nuances. Acho que este handicap mais 3, mesmo com o modo 1 e 10, este handicap mais 3 é para o póquer. Um póquer onde eu escolho 4 odds baixas para ir buscar ali o modo 2, 2 e 20. Este handicap mais 3 está lá. Em simples, teríamos que aceitar o handicap de mais 2 a 1,38. É um risco. Eu acho que o Fluminense tem resultados para ter um bom handicap mais 2 a 1,38. Facto. Depois, golos. Over 1,5 a 1,33. Justo. O abaixo 2,5 a 1,60. Acho que está justo também, por aquilo que são as duas equipas defensivamente. Depois, o over 2,5 a modo 2. A expectativa de golos é uma aposta espetacular. No entanto, acredito que, acima de tudo, acho que vou uma stake normal, vitória do Inter. Está feito. Não vou inventar a roda neste jogo. Não vou fazer nada de especial. Amanhã até posso colocar o over 1,5 numa múltipla, tranquilo, noutra múltipla, noutro póquer. Posso colocar com um bocadinho de esperança que se cumpra aqui a diferença de peso de emblema que existe. Não vamos por aí. A vitória na primeira parte do Inter, com o modo 2,15. Acho que é uma aposta interessante. O PSG venceu, o Bayern Munique venceu e o Inter acaba por ir por mesmo patamar. Estamos a falar de equipas num patamar um pouco diferente dos seus adversários e esta odd, talvez aqui no jogo do Inter, no Bayern Munique, a perspectiva fosse diferente do mercado. O mercado estava com modo 1,60 para o Bayern Munique, está com modo 1,60 para o Inter. Há aqui uma tentativa de equilibrar o que são as duas equipas. Eu acho que é de uma forma errada. No entanto, esta odd 2,15 acaba por ter um bocadinho de valor se formos olhar um bocadinho para o peso de camisola. Se formos olhar para aquilo que são as estatísticas e o momento das duas equipas, é um jogo para menos golos. É um jogo onde até o abaixo de 3,5, com a odd de 1,21, é interessante para colocar num póquer também. Ok? É um jogo onde eu espero poucos golos. Podemos também optar por... onde é que estão os resultados? O resultado duplo e duas equipas. Ok. Não é este. Oh, santa paciência. Resultado e golos. As duas equipas marcam. Então não tem. Às vezes não tem. Às vezes não tem o resultado empate e golos. Não, por acaso aqui não tem na BetClick. Resultado, não tem. Resultado e partes, resultado e golos, não tem. Inter e acima, Inter empate, não tem. Está aqui, resultado duplo e golos, está aqui.
Inter, empate. Onde é que está? Inter, empate e abaixo de 3,5. Odd de 1,48. O Inter não perde e não acontecem 4 golos no jogo. Eu acho que aqui são duas apostas interessantes, porque vão as duas ao encontro daquilo que eu falei, que é estatisticamente um jogo para poucos golos. Duas equipas têm sofrido poucos golos, com grandes resultados defensivos. O Inter um bocadinho... Talvez o Inter nos últimos 5, 6 jogos, com aquela goleada na final da Champions, estraga aqui um bocadinho as estatísticas, mas a longo prazo é uma equipa que, se calhar até é uma longa estatística, é uma equipa considerada defensiva e com estatísticas interessantes em golos sofridos. O Fluminense apresenta isso nos últimos 10 jogos. Por isso, o Inter, para não perder, sendo favorito e para não acontecer 4 golos no jogo. Parece-me ser muito interessante. Inter empate e abaixo de 3,5. Ou seja, se não quiseres perder muito tempo com este jogo, vitória do Inter e está feita a situação. Se quiseres ir um bocadinho mais pela estatística, acho que é uma aposta interessante. Já sabes que eu depois partilho tudo no meu Buy Me a Coffee. É no Buy Me a Coffee que o pelo fica sedoso. Brawls das trincheiras. Depois, acabou. E depois acabou. E acabou o Mundial de Clubes. Pai, este Mundial de Clubes soube tão a pouco. Mas tão a pouco. Eu não sei, eu fiquei... Porquê? Porquê que soube a pouco? Por causa da filha da puta dos horários dos jogos. Foi isso. Porque nós temos agora os oitavos, os quartos e não sei o quê. São poucos jogos. E a fase de grupos, os jogos eram às 2 da manhã, caralho. Dá a sensação que foram poucos jogos também. Não foi acompanhado o jogo. Este Mundial de Clubes, na minha ótica, foi um fiasco, sinceramente. Ora bem, depois temos um Brown Sandford. E aqui parece-me ser interessante. As duas equipas um bocadinho a cambalear nos seus resultados. O Brown a jogar em casa. Bem de uma estatística interessante a sofrer golos. 4 jogos seguidos a sofrer golos. O Sandford passa-me assim um bocadinho fora do radar, é um facto. Nesta competição não tem uma má estatística. Tem aqui uma sequência de jogos. Mesmo os jogos que perdeu, os 2 jogos que perdeu, marcou. Parece-me que amanhã temos os ingredientes e os inevitáveis ingredientes para um jogo com ambas marcam, ok? E um jogo para over 2,5. Isto é um jogo para golos e ambas marcam. O over 2,5 a 1,38 não me parece ser interessante. Acho que 1,38 é interessante para colocar num póquer. Em simples, 1,50 aceito para ambas marcam. Feito na Noruega. Siga. Depois Suécia, temos um Djurgården Norrköping. 9 contra 10º, o Djurgården a cambalear também. O Norrköping um bocadinho mais... eu diria que o Norrköping acaba por estar nas minhas graças. Porquê? Porque é uma equipa que quando eu não aposto até não faz bom resultado. Quando eu estou com eles, por exemplo, contra o Mialmi, marca o golo. Ambas marcam. É uma equipa muito interessante para ambas marcam. Uma equipa muito interessante para o over 2,5. E eu tenho desviado um bocadinho das balas sempre que eles fazem um resultado menos positivo. Sempre que vou neles, costuma ser interessante. Eu acredito que amanhã as duas equipas não estão numa fase interessante. Demonstram, obviamente, aqui algumas debilidades na consistência de resultados. É um jogo difícil, mas acima de tudo acho que esta odd de 1,59 para o Djurgården acho que está um bocadinho errada. A equipa está em nono lugar, não tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e tem uma odd de 1,59 apenas pelo fator casa, não é por aquilo que está a fazer. E talvez peso de camisola, mas não está a fazer assim nada de especial. Eu acho que o 0.5 Norrköping a 1,42 é interessante, ok? Por aquilo que as equipas têm feito as duas equipas e também nesta necessidade de pontuar, acho que é um jogo muito interessante para um over 2,5 a 1,58. O ambas marcam, ambas marcam, mas é um jogo para 3 golos ou mais. Siga! O ambas marcam talvez vá para o póquer. Para um póquer. Depois temos o Mialmi Malmo. Bem, aqui o mercado está completamente dividido. 2,54 para o Mialmi, 2,50 para o Malmo. Aqui está 2,63 para cada uma. Porquê? Por causa de ser o Malmo. Então temos o Mialmi, que é o primeiro classificado. Está a fazer realmente uma bela sequência de jogos, está a fazer um bom campeonato. Tem apenas uma derrota contra o IK, que também está a fazer. Marcou nessa derrota. Tem finalizado sempre. Os últimos 10 jogos marcou o golo. Complicadíssimo este jogo do Mialmi. Depois temos o Malmo, que é a equipa grande da zona. Não está com uma boa sequência de jogos, muito intermitente.
e mesmo assim o mercado dá aquele peso e até, neste momento, está como favorito a equipa. Eu acredito que este fator casa, eu acho que a leitura é fator casa, sequência de jogos, classificação. E o Mialmi não perde. Por isso, uma dupla possibilidade de Mialmi ou até um empate nula parece-me ser muito interessante. Empate nula a 1,78, dupla possibilidade a 1,50, dupla possibilidade a 1,45. Feito. Está dito, bravos. Não se fala mais no assunto e está resolvido este dia. Amanhã vou fazer um póquer com os 4 jogos e é uma segunda-feira totalmente tranquila. Não te esqueças que amanhã é dia de comentar, aqui não vamos apostar. Seguimos rijos e bravos nas trincheiras. Um grande abraço, boa semana e vemos amanhã, não vamos apostar. Até à próxima.